Eu vou apresentar. Ó, vê. Já chegou outra aqui, ó. Vanessa. Apareceu que eu estou compartilhando a tela, galera. Vocês estão conseguindo ver o conteúdo? O slide? Sim. Tá aparecendo eu no círculo? Tá aparecendo a minha foto, eu falando com a régua, ou tá aparecendo a fotinha? Como assim? Quando eu estou apresentando a tela, vocês estão me vendo e vendo o slide? Sim. Ah, tá. Então, ok. Qualquer dúvida, a tela sozinha, né, Wagner? A minha foto ou tá aparecendo me mexendo com a régua? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem fazer perguntas no chat que eu respondo, tá bom? Seguindo, que eu posso dizer, a nossa continuação da aula, hoje a gente vai ver sobre progressão geométrica. A primeira coisa que a gente vai definir o que é progressão geométrica. Progressão geométrica, uma progressão geométrica, ou também pode ser chamada de PG, é uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro, é resultado do produto do termo anterior com uma constante chamada razão. A gente viu que uma sequência é tudo aquilo que eu quero organizar em ordem, seja ela crescente ou decrescente. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência. Se o primeiro termo, eu pegar o primeiro termo, multiplicar pelo segundo, eu vou encontrar o terceiro termo. Então, sucessivamente, uma progressão geométrica é nada mais do que nada menos do que o resultado de uma multiplicação, onde os termos são chamados de A1, A2, A3, A4, e o que a gente pode encontrar desse termo é o quociente, razão. Ele é a razão pelo quezinho. A gente viu que lá na progressão aritmétrica realmente é razão. Já na progressão geométrica não é razão. Tem o nome de razão, mas a gente conhece por quociente. Então, a progressão geométrica, como é que eu encontro o quociente de uma progressão geométrica? Eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro termo. Ou eu pego o segundo termo e multiplico pelo primeiro, porque a propriedade inversa da divisão é a multiplicação, vice-versa. Todos conseguiram entender o que é uma progressão geométrica? Se entenderam, coloca o sim para mim, por favor. Ok. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Posso repetir sim, Diego. Posso repetir sim. E é tanto que eu vou repetir porque Bruna também acabou de chegar. Eu aceitei Bruna, não aceitei. Aceitei Bruna. Ah, tá, apareceu agora. Vamos lá. Tá compartilhando a tela? Sim, né? Tá compartilhando a tela, galera? Sim. Ok. Vamos lá. Bruna, para quem chegou, para que chegou agora, e Diego, que acabou de perguntar se eu posso repetir. Progressão geométrica é uma sequência de números aonde o segundo termo
dividido pelo primeiro termo, encontramos o que chamamos de quociente. Se é, não, como é que a gente vai saber se é uma progressão geométrica ou uma progressão aritmétrica? Aritmétrica, a gente subtrai o segundo termo pelo primeiro termo. Se o resultado do segundo pelo primeiro, do terceiro pelo segundo, for constante, a gente diz que é uma progressão aritmétrica. Agora, uma progressão geométrica, a gente encontra o quociente, dividindo o segundo termo pelo primeiro termo. E o que é uma progressão geométrica? É uma sequência de números aonde a multiplicação do segundo pelo primeiro, do terceiro pelo segundo, vai dar um número constante, ok? Esse número pode ser crescente, decrescente e alternativo, que é o que a gente vai ver agora. Deu para entender agora, Diego, que é uma progressão geométrica? Ok. Tipos de PG. A PG pode ser crescente, decrescente, constante e alternante. O que é isso? O que é uma PG crescente? Ele diz aqui que a razão é 2. A razão na PG também pode ser chamada de quociente. Como é que eu encontro essa razão? Dividindo o segundo termo pelo primeiro. Vocês notam que 2 dividido por 1 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, 16 dividido por 8 dá 2. Todos entendem como é que eu encontro o quociente ou a razão de uma progressão geométrica, dividindo o segundo termo pelo primeiro. Se essa divisão der positiva, ela é crescente. Se essa divisão dá negativa, ela é decrescente. Se essa progressão, esse quociente dá 1, ela é constante. E se essa razão é alternada, você consegue ver aqui o que é uma alternada. Se eu botar menos 2 dividido por 1, menos 2. 4 dividido por menos 2, menos 2. Porque divisão de sinais diferentes, resultados negativos. Então, quais são os tipos de PG? PG crescente, PG decrescente, PG constante e PG alternante. O que é uma PG crescente? Quociente positivo. PG decrescente, quociente negativo. PG constante, quociente igual a 1. Alternante fica entre positivo e negativo. A sequência vai se alternando entre números positivos e negativos. Todos compreendem até agora o que é uma sequência geométrica, quais são os tipos de progressão geométrica. Todos conseguem entender? Se todos conseguem entender, ok. Vamos lá. Professor, eu não entendi essa alternante. O que é um alternante? Foi Diego que perguntou, foi? Sim, sim. Tu tá vendo aqui, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. É a sequência que é alternante entre um número positivo e um número negativo. Deu para entender? Só leva em consideração isso mesmo? Só leva em consideração os números que formam a sequência. Então eu entendo. Ok, vamos lá seguir. Termos de um APG. Vamos lá, tem a sequência aqui. 1, 2, 4, 8, 16. Quem é o A1? 1. Quem é o A2? 2. Quem é o A3? 4. Vamos lá. Vanessa, quem é o A4? Quem é o A4 dessa sequência? 1, 2, 3, 4. Quem é o quarto termo? 8. Então, o A4 é 8. Agora, se eu perguntasse quem era o A5, Vanessa, era 16. Deu para entender que a posição dos números na sequência é a posição que ele vai ter como elemento de sequência. Se eu perguntasse quem é o A1, é o próprio 1.
Quem é o A2 é o 2. Quem é o A3 é o 4. Quem é o A4 é o 8. Quem é o A5 é o 16. Todos compreendem que o último termo de um APG é aquele termo que eu sempre quero encontrar, que a gente já viu na progressão aritmétrica, que qualquer termo que eu quero encontrar, a gente chama de AN. Ok, galerinha? Razão. Valor multiplicado a cada termo anterior para obter o termo posterior. É aquilo que eu disse. Se não quer dividir, eu multiplico. 2 dividido 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Você está vendo que os números vão crescendo uma multiplicação? Ou se não, para encontrar essa razão ou quociente, eu pego o segundo termo, divido pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, o quinto pelo quarto, e descubro qual é o meu quociente da minha progressão, e descubro se a minha progressão é crescente, decrescente, alternante ou constante. Todos entenderam até agora como eu identifico os meus termos de um APG e como essa APG pode ser classificada? Todos entendem? Se todos entendem, coloquem sim, por favor. Vamos lá. Fórmula do termo geral. A gente viu, a mesma coisa, a progressão geométrica, ela vai ter duas fórmulas. A fórmula dos termos e a fórmula da soma. É a mesma coisa da progressão aritmétrica. É a soma e o número de termos. Só que as fórmulas são diferentes, porque a progressão aritmétrica é diferente da geométrica. Vamos lá. Seja a PG 1, 2, 4, 8, 16. Note que a razão vale 2. A gente já viu isso, que 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. AN, número de termos da sequência, é aquele termo que eu quero descobrir. Como eu já disse, o número de termos que eu quero descobrir, a gente diz que é AN ou N. A1 é o termo inicial e o que é a razão. Como é que eu encontro a razão ou o quociente? Dividindo o segundo termo pelo primeiro. Vamos lá. A fórmula para encontrar do termo geral, se eu quiser encontrar qualquer termo dessa progressão, a fórmula para fazer isso é igual a N é igual a 1 vezes Q, N menos 1. Vamos lá. A N é igual a 1 vezes Q, N menos 1. Todos conseguiram entender qual é a fórmula do termo geral? A N é igual a 1 vezes Q, N menos 1. Primeiro a gente vai resolver a potência, para depois a multiplicação, tá? Como eu falei lá na nossa primeira aula de expressões numéricas. Primeiro a gente resolve as potências e as raízes. Segundo, a gente resolve as multiplicações e as divisões. E, por terceiro, as subtrações e as somas. A gente vai subtrair o n menos 1, resolver a potência e o resultado da potência multiplicar para encontrar o número de termos daquela progressão. Vamos aplicar. Eu vou deixar aqui para vocês. Vocês têm 5 minutos para colocar a resposta aqui no chat. Eu também vou fazer, tá bom? Vocês têm 5 minutos para determine o oitavo termo da PG. Vamos lá. Todos fazendo. Vocês têm 5 minutos para fazer, determinar o termo da PG, o 10º termo da PG, o A8. Ó a fórmula aí, ó. AN é igual a 1 vezes Q, N menos 1.
Wagner falou que é 640. Vamos ver, Wagner, se é 640 mesmo. Razão 2. Vamos lá, vocês ainda têm 3 minutos. 3 minutos para fazer. Aí eu vou botar a resposta aqui. Vamos lá. Wagner disse que dá 640. Alguém dá mais que Wagner? Por enquanto eu vou aqui rapidinho, tá? Diego disse também que foi 640. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Por essa fórmula aqui, ó. A n é igual a 1 vezes Q, n menos 1. Ele deu a sequência e quer o oitavo termo. Vamos lá, primeiro separar o que a questão pede. O que a questão pede. Ele quer a fórmula é AN é igual a 1 vezes Q, n menos 1. Quem é o A1 dessa progressão? 5. Quem é o quociente? A divisão do segundo termo pelo primeiro termo. 10 dividido por 5, 2. Então, a gente já tem o A1 e o quociente, e ele quer o oitavo termo. Então, a gente agora vai aplicar a ação de fórmula direta. A n é igual a 1 vezes Q, n menos 1. A1 é igual a 5, Q é 2. N é 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Aí fica a n é igual a 5 vezes 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. 128 do resultado da potência multiplicado por 5 é igual a 640. Parabéns, Wagner e José Diego, que responderam. Aos demais que responderam não quiseram falar, parabéns também. Todos entenderam porque o oitavo termo dessa progressão dá 640 e a gente também aprendeu algumas coisinhas. A calcular o quociente e identificar quem é o primeiro termo dessa progressão. Todos entenderam. Posso continuar. Se não entenderam, eu repito.
Vocês guardem essa fórmula no coração de vocês. A n é igual a 1 vezes Q, n menos 1. Ok, posso continuar? Ok. Vamos lá. Em uma PG, temos que o primeiro termo equivale a 4 e a razão é igual a 3. Determine o oitavo termo. Eu quero que quem faça para mim, determine para mim o oitavo termo dessa progressão é Lisa Alves. Lisa, diz para mim quem é o oitavo termo dessa progressão, Lisa, por favor. Eu vou fazer aqui e você responde aí também. E coloca aqui no chat para ver se está correto. Lisa, consegue me dizer a resposta? Eu acho que ela não está assistindo aula, não. Acho que ela só ligou. Não. Vamos lá. Em um APG, temos que o primeiro termo equivale a 4 e a razão igual a 3. Determine o oitavo termo. Vamos lá, é só aplicar aplicação de fórmula direta. A1 é 4, quociente é 3. Vamos lá, A8 é igual a 4 vezes 3 elevado a 8 menos 1. A8 é igual a 4 vezes 3, 8 menos 1, 7. Aí, A8 é igual a 4 vezes 3 elevado a 7, dá 2.187. 2.187 vezes 4,
o A8 é igual a 8.748. 8.748. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu apliquei a fórmula direta. Mais uma vez, o modelo da questão anterior. Todo mundo entendeu como é que se calcula qualquer termo de um APG? Simplesmente fazendo o quê? Como é que se calcula qualquer termo de um APG? A n é igual a 1 vezes Q, n menos 1. Vamos lá, seguir. A gente agora vai ver o conceito de interpolação geométrica. O que é interpolação geométrica? Interpolar meios geométricos entre dois termos significa descobrir esses mesmos termos de tal forma que toda a sequência seja um APG. Com outras palavras, o que é interpolação geométrica? É o fazer com que qualquer sequência se torne uma progressão geométrica. Toda vez que eu quero que qualquer número ou qualquer sequência de números se tornem uma progressão geométrica, eu faço uma interpolação geométrica. Todos compreendem o conceito de interpolação geométrica, fazer que toda sequência se torne um APG. Isso é o conceito de interpolação geométrica. Vamos lá. Aplicação. Interpolar dois meios geométricos entre 5 e 40. Vamos lá. Ele quer interpolar dois meios geométricos. Presta atenção que ele quer dois meios geométricos entre 5 e 40. Ó a resposta. Aqui a resposta eu já coloquei. Ó. Interpolar dois meios geométricos entre 5 e 40. O que é que eu vou fazer interpolação de meios geométricos entre 5 e 40? Eu vou botar o 5 como A1 e para o 40, ele não quer 2, eu vou botar 2 risquinhos. Isso é interpolação geométrica. Aí, ó, se eu colocar 2 risquinhos, o A40 vai ser que termo dessa progressão? O A4, porque o A2 vai ser um risquinho e o A3 vai ser um risquinho. Ele não quer 2? Aqui entre os 5 e 40, vamos supor que tem 2 risquinhos. Todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? Eu coloquei 2 risquinhos entre 5 e 40. Diego, Bruna, Jeff, Eu não Joab. entendi o risquinho. Por que o Oi? 40 virou a 4? Por que o 40,4? Porque ele não quer dois meios geométricos? 2 entre 5 e 40, eu coloquei, não é 2, eu coloquei dois traços, né? Aham. Então vai ficar dois traços vazios. Se a gente for somar na sequência A1, A2, A3, o A40 vira A4. Ah, A4, entendi. entendeu? Sim, sim, sim. Ó, e aí a gente, para encontrar, interpolar qualquer meio geométrico, a gente usa a fórmula de qualquer termo. A n é igual a 1, vezes q elevado a n menos 1. Quem quer o AN? É o número de termos que eu quero encontrar. Não é de 5 a 40? 40 vai ser o AN. Quem é o A1? 5. Quem é o quociente? Interpolar meio geométrico é encontrar quociente. É fazer com que qualquer número se forme PG, aquele conceito que eu falei lá de interpolação geométrica. Então, toda vez que ele quiser interpolar a ação geométrica entre 2, 4, 5 infinitos números, sempre vai ser o objetivo de encontrar o quociente. Aí vamos lá, quociente n elevado a 3. Não são 4 termos? Vamos lá. Eu passo para cá dividindo 5, ó, 40 dividido por 5, que é igual a elevado a 3. 40 dividido por 5 é igual a 8. Q elevado a 3 quer dizer o quê? Que eu quero a raiz cúbica de 8. Se Q tivesse elevado a 2, eu queria a raiz quadrada. Então, a raiz cúbica de 8, raiz de 8 elevado a 3, ou melhor, raiz cúbica de 8. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 8? 2. Então, entendeu o que é interpolação de meios geométricos? É sempre eu querer encontrar a raiz.
E a raiz sempre vai, o quociente, esse quociente sempre vai dar pela raiz entre os dois termos. Se ele pedisse aqui interpolar 4 meios geométricos, entre 5 e 40, eu tenho que botar 4 meios, 4 traços. Então, o 40 não seria o quarto termo, seria o A5. Então, interpolar meios geométricos, eu colocar traços entre isso, encontrar o quociente que interpole os dois números, que forme uma progressão geométrica. Sempre encontrar termos geométricos, interpolação geométrica, eu sempre fazer com que o número se torne uma PG, uma progressão geométrica. Vamos lá. Soma da PG. É aquelas duas formulazinhas que eu disse para vocês que vocês têm que guardar no coração. É a do termo e a da soma. Como é que você calcula a soma? A1, Q elevado a N, Q é quociente, N é o número que eu quero encontrar, menos 1, dividido por quociente menos 1. Vamos ver na prática. A N é igual a Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Sabendo que uma PG tem o A, aqui era para ser 1, tá, galerinha? Sabendo que uma PG tem A1 igual a 4 e razão igual a 2, quociente, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Como é que eu calculo os 10 primeiros termos dessa progressão? Aplicação de fórmula direta. A1 é quanto? 4. Razão ou quociente, 2. Vamos lá. A1 é igual a Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. A1, né? 4. Quem é Q? 2 elevado a 10, menos 1. 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 10 vai dar o valor, você vai subtrair por 1, que vai dar 1.123. Dividido por 2 menos 1 é igual a... Você multiplicou aqui, que vai encontrar que a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão geométrica é igual a 40.092. É 40.092. Professor, na fórmula, você tem a potência, você resolve a potência e depois subtrai 1? Ou esse 1 primeiro, como eu falei, Diego, resolve a potência para depois subtrair do 1. Entendeu, Bruninha? Entendeu, Moab? Entendeu, Wagner? Lisa? Entendeu, Vanessa? Entendeu? Professor, Oi. tem como repetir, por favor? Tem sim. Ele disse que o primeiro termo dessa progressão é 4 e o quociente é igual a 2. Como é que é a fórmula? Ele quer o A10. A1 é igual a Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. É a fórmula para calcular a soma. Quem é o A1? 4. Quem é o quociente? 2. Elevado a quem? Que eu quero encontrar os 10 primeiros termos. Elevado a 10 menos 1. Dividido por 2 menos 1, porque é quociente menos 1. Quem é o quociente? 2. Resolvi a potência e subtrair por 1, que deu 10.023. Desse resultado, 4 vezes 2.023, dividido por 1, dá esse valor aqui. Entendeu o que eu fiz? Eu resolvi a potência, subtraí por 1, multipliquei pelo A1 e dividi pela subtração do quociente menos 1. Entendeu, Vanessinha? Ótimo. Entendeu quem perguntou? Quer que eu repita? Ok. Determine a soma dos 12 primeiros termos da PG. Eu não vou fazer aqui. Eu vou botar lá no slide. Já vai estar lá no slide. Vocês vão fazer. Já vai estar com a resolução. Vocês vão nem precisar ver. Vocês vão acompanhar. É como é que ele fez. Ele pegou o A1. Ele deu a sequência. Você sabe que o A1 é 1. O quociente é o segundo dividido pelo primeiro. E a aplicação de fórmula direta, que você encontra os 12 primeiros termos. Reflexão da noite. Vamos lá.
tem um cavalo amarrado na cadeira. Todos veem que tem um cavalo amarrado na cadeira. A reflexão da noite é esta. Às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Então, é isso que eu digo para vocês. Não deixem a mente de vocês dominar vocês. Ah, a matemática é difícil, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, porque as correntes mentais não podem impedir a gente. Às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. O que quer dizer isso? Se esse cavalo pensasse, ele estaria amarrado na cadeira. Era só ele dar um puxavante que essa cadeira ia para o espaço. Entendeu? Então, minha gente, não se limitem, não. Vocês é capaz. Vocês são fortes. Vocês vão arrebentar no Enem. A gente vai se encontrar muito nos corredores da Rural, nos corredores da UPE, seja onde for. Vocês são especiais. Então, não deixem que a mente de vocês... Ah, eu estou cansado. O EAD é um saco. Para mim, está sendo um saco. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou dando o meu melhor, eu estou me esforçando, eu quero que vocês cresçam comigo. Então, às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Minha gente, não deixa, não. Vocês são vitoriosos. Só de vocês tirarem um tempinho para estar assistindo a minha aula, ouvindo esse professor aqui chato, que às vezes gagueja, que às vezes eu fico nervoso, mas só de vocês estar aqui eu fico feliz. Então, minha gente, eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo. Vocês sempre podem contar comigo, eu sempre vou estar à disposição e que todos tenham uma boa noite, tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui. E é isso, galera. Eu agradeço.